Daniel está tentando montar aí para gravar. Vamos ver se dá certo nesse domingo, né? A gente vai deixar ministrado a pregação lá no YouTube. Meus amados, vamos dar continuidade ao estudo da palavra que a gente começou no livro de João. Hoje vamos para João 3, do versículo 22 ao versículo 36. Então a gente já começou uma série de pregações no livro de João. Depois que nós terminarmos o livro de João, nós vamos para o livro de Mateus, para que os irmãos tenham pleno conhecimento do significado da palavra do Senhor. João, capítulo 3, versículo 22 ao 36, e diz assim: Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu, ou judia, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Nós te pedimos que a tua palavra, Senhor, venha, Deus, de encontro ao nosso entendimento, que possamos, meu Deus, compreender a verdade que está nas palavras escritas do Senhor, que o nosso coração se abra, que, meu Deus, a alegria que vem do alto, Deus, esplandeça dentro de nós para o conhecimento da tua glória, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. Meus amados, esse texto que nós iremos meditar hoje nos traz um dos momentos mais significativos do ministério de João Batista. Muito interessante. Você não ouve muita gente falando do ministério de João Batista, não é? Você não vê uma explanação sobre isso, mas essa passagem mostra um dos momentos mais significativos do ministério dele. E nessa passagem de 22 ao 36, nós vamos encontrar aqui, meus amados, o precursor, o cumprimento fiel do propósito de João. E esse propósito vai apontar para Cristo e diminuir para que Ele cresça. Isso que é maravilhoso nessa passagem de João 3. E a passagem, meus amados, essa pregação tem como tema diminuir para que ele cresça.
E nós vamos aprender no ministério de João como que isso acontece, como que nós poderemos diminuir e como que Cristo pode ser exaltado. E nesse texto, João Batista, meus amados, em um momento crítico no seu ministério, um momento em que ele deve dar lugar a Jesus. Imagina você, esse homem que passou a sua vida ministerial, batizando pessoas, chamando pessoas ao arrependimento, e ele era conhecido pelos religiosos, conhecido pelo povo, e ele era uma figura paradoxa. Os religiosos, eles olhavam para João e viam em João o que eles não conseguiam fazer: viver uma vida piedosa. O homem estava totalmente fora daquilo que os religiosos viviam. João Batista, ele vivia desarraigado, desapegado ao material, ao físico, e ele vivia uma verdadeira vida religiosa que os religiosos não conseguiam viver, porque nessa época os religiosos, eles olhavam para si mesmos com prestígios, eles olhavam para si mesmos como homens de grande conhecimento, mas ao mesmo tempo não deixavam o seu conforto, não deixavam os seus dízimos, as suas ofertas que vinham no templo, não deixavam as suas escolas, mas eram homens orgulhosos, onde o ego era algo mais forte do que qualquer outra coisa. E a partir desse texto, meus amados, nós vamos ver 3 pontos fundamentais para a nossa edificação. E o primeiro é a humildade do servo verdadeiro. A segunda é a supremacia de Cristo sobre tudo. E o terceiro, a urgência da fé em Cristo. E nesse primeiro tema que vamos trabalhar, a humildade do servo verdadeiro, nós vamos ver na passagem de 22 ao 30, e a passagem culminante aqui é o versículo 30, que diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós vamos ver essas declarações mais profundas e reveladoras de João Batista, meus amados, em um contexto onde os seus próprios discípulos estavam preocupados com a crescente popularidade de Jesus. João demonstra uma humildade extraordinária. Imagina você, os discípulos de João, que estavam com ele todo dia, eles estavam acostumados de ver o povo vindo se batizar, aquele movimento constante vindo ali, estavam acostumados a ver João crescendo, estava ficando famoso, e de repente os discípulos chegam para ele e dizem: olha, mestre, aquele homem que você batizou, ele está batizando agora, e as pessoas estão começando a vir para ele está começando a ficar famoso. E João Batista declara algo extraordinário, onde nós vamos ver um ministério maravilhoso, e ele disse o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João compreendeu perfeitamente a sua missão, como está escrito em Isaías no capítulo 40, no versículo 3, onde Isaías escreveu, o profeta ouviu da voz de Deus e escreveu, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai do ermo vereda a nosso Deus. João, meus amados, estava construindo o seu próprio ministério ou buscando a sua própria fama? Não, ele não estava buscando a sua própria fama, nem o seu próprio ministério, porque ele entendia claramente qual era a missão na qual Deus o havia chamado, que era preparar o caminho do Messias, o caminho do Senhor. Ele entendeu que Isaías havia profetizado sobre ele, que ele era apenas uma voz que estava clamando e preparando e endireitando o caminho de Jesus. Ele era a voz, não a palavra.
ele era o amigo do noivo. Ele não era o noivo, ele era o precursor, não o Messias. E ele entendeu claramente o seu chamado. Como ensina John Calvin, o reformado teólogo, nos seus comentários sobre esse texto, e ele dizia o seguinte: nada é mais difícil para os homens do que colocar-se de lado para que a glória de Deus possa brilhar. Há uma ambição inerente na natureza humana que leva cada homem a desejar, a elevar-se. Há uma espécie de rivalidade com Deus. E João Batista, meus amados, por sua vez, deseja ardentemente que Cristo sozinho ocupe o trono mais elevado. A nossa natureza humana, por causa do pecado, está numa constante rivalidade contra Deus. Nós queremos mostrar glória, nós queremos ser elevados. O nosso coração constantemente numa briga por causa da nossa natureza, está querendo glória dos homens. Mas João Batista entendeu, meus amados, o seu ministério. Ele entendeu que Cristo sozinho deveria ser elevado, que Cristo sozinho deveria sentar no mais alto trono. Ele entendeu que ele não era nada, ele era insignificante no plano glorioso que Deus havia traçado, num plano que Deus havia feito antes da fundação dos tempos. Ele entendeu que ele era apenas uma peça muito pequenininha nesse plano glorioso de Deus. E com muita humildade, quando ele viu o Cristo, ele declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verdadeiro servo de Deus, meus amados, não se preocupa, meus amados, com a sua própria reputação ou reconhecimento. Como Paulo, mais tarde, lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3 ao 4, ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Se nós entendemos o que Paulo está escrevendo, se nós entendemos que o Senhor tem nos chamado para servir o outro, não servirmos a nós mesmos, nós vamos começar a entender o nosso chamado muito melhor. E essa passagem de Filipenses 2, 3 ou 4, eu aprendi logo quando eu já era adolescente. Alguém me ensinou dizendo: de João, sempre olha para os seus irmãos como maiores do que você, porque você veio para servir. E no meu coração, quando eu olho para o pastor Sé, para a pastora Filomena, eu olho para você, eu vejo você como maior do que eu, porque eu não sou nada, eu sou insignificante nessa obra gloriosa de Deus. Eu olho para você e vejo Cristo. E se Cristo está em você, Ele é maior do que eu. Se você olhar para mim e ver Cristo, me veja maior que você, porque Cristo é maior do que você. A humildade de João Batista, meus amados, nos desafia a examinar os nossos próprios corações. Nós estamos servindo para a nossa própria glória ou para a glória de Cristo? Nós estamos dispostos a diminuir para que Cristo cresça? Realmente examine o seu coração.
Será que você que está no seu trabalho, será que a ambição, o ego que está dentro de você está fazendo com que você demonstre para os seus colegas de que você é o tal, é o maioral? Ou será que os seus amigos estão olhando para você e vendo a humildade de João Batista na sua vida? Será que eles estão vendo Cristo na sua vida? Como bem observou, meus amados, o pastor Charles Spurgeon, no século XVII, século XVIII, ele disse o seguinte: se quisermos que Deus nos exalte no devido tempo, devemos humilhar-nos debaixo da sua poderosa mão. A verdadeira grandeza não consiste em dignidades terrenas, mas em ser humilde como o Senhor Jesus. Meus amados, o próprio Senhor Jesus disse: eu não preciso de reconhecimento humano, porque o meu reconhecimento não vem de homens, mas o meu reconhecimento vem do alto, vem de Deus Todo-Poderoso. Você é capaz de dizer: o meu reconhecimento não vem do meu chefe, não vem do pastor, não vem das pessoas, não vem do que eu faço, mas o reconhecimento vem do alto, do Senhor. Mas esse reconhecimento só é possível se nós formos para o segundo ponto dessa palavra, nós observarmos a supremacia de Cristo sobre tudo. E nos versículos do 31 ao 35 nós vamos ver a supremacia de Cristo, quando João, lá no versículo 31, culmina dizendo: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é terreno e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. João Batista proclama a supremacia absoluta de Cristo nessa passagem. Absoluta. Imagina você, Jesus ainda não havia se revelado, mas João Batista já começa mostrando a supremacia dele sobre todas as coisas, o entendimento da palavra de Deus que veio no coração de João Batista. Jesus não é apenas um profeta, meus amados, ou mestre religioso. Não, João Batista se levanta e diz: ele é aquele que vem de cima, é sobre todos. E quando nós entendemos a supremacia de Cristo, o nosso coração se enche de alegria, porque nós servimos um Deus supremo que pode todas as coisas. Essa é a verdade que ecoa, meus amados, o que encontramos em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 18, Paulo escrevendo essa verdade maravilhosa, e ele diz o seguinte, Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 18, essa é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas, para que em tudo tenha preeminência. Paulo, através do poder do Espírito Santo, inspirado pelo Senhor, ele declara como João Batista: Jesus é antes de qualquer coisa, tudo foi criado por Ele, para Ele, tudo. E João destaca, meus amados, a origem celestial de Cristo, que contrasta com a nossa origem terrena. Quando ele diz: Jesus não veio para compartilhar opiniões humanas ou filosóficas terrenas, meus amados, ele veio para revelar a verdade do Pai. Essa foi a vontade de Deus, é por isso que Jesus veio, para revelar a verdade do Pai, como declara o versículo 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus.
Jesus não estava falando palavras terrenas, não era conhecimento humano, não era a filosofia dos gregos, não, meus amados, ele veio com a palavra do alto, ele veio com a revelação do alto, ele veio falando o verbo de Deus que se tornou carne, ele veio dizendo: olha, existe um plano antes da fundação do mundo e você faz parte desse plano de Deus, e esse plano ele é eterno. Essa é a palavra da verdade do Senhor. Um outro teólogo chamado Herman Bavinck, ele diz o seguinte: Cristo é o mediador da revelação, porque Ele é o primeiro mediador da criação. Em Cristo, Deus se comunica plenamente com as suas criaturas. Ele é a palavra eterna que se fez carne e habitou entre nós. Meus amados, quando nós começamos a entender essa revelação, Cristo é o mediador entre o celestial e o terreno, entre o Criador e a sua criação. Você não vai conseguir entender a voz de Deus, você não vai conseguir entender a mente de Deus, a menos que o mediador revele a você, e a forma como o mediador revela está na sua palavra. Cristo veio revelando a palavra de Deus para o homem. Esta é a supremacia de Cristo, é a base da nossa fé, é a base da nossa fé. Se Jesus fosse apenas, meus amados, um homem sábio, as suas palavras teriam apenas valores humanos, mas porque Ele é o Filho de Deus, as suas palavras têm autoridade divina e poder eterno. Se Jesus fosse apenas um homem, meus amados, o cristianismo não teria mudado o mundo. Um grupo de pescadores que veio do norte de Israel, da região da Galileia, iletrados, não educados, não conhecedores profundos da palavra. Deus chamou esses homens, o Senhor chamou como discípulos, como apóstolos, e estes homens revolucionaram o mundo todo através do poder do Espírito Santo, compartilhando com as pessoas as palavras de Jesus. Não foi a tua palavra, não foi a palavra do homem, mas foi a palavra de Jesus. É porque a palavra de Jesus veio do coração de Deus para comunicar o coração do homem. Nisso nós vemos que Ele é o Filho de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1 ao 3, ele diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, aos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha essa revelação. Ele está dizendo que Cristo fez o mundo. Ele está dizendo que Ele constituiu o herdeiro de tudo. Deus, Ele falou muitas vezes no passado através de profetas. Você vê Isaías, Jeremias, você vê todos esses profetas, Deus falou através deles. Mas Ele está dizendo, Hebreus, Ele está dizendo: olha, nesses dias, Deus não falou através desses homens, Ele veio, Ele falou, e a palavra se tornou carne. É isso que o autor Hebreus está dizendo. Olha, esse que está falando conosco não é homem, é o próprio Deus falando. Ele não está mandando recado, Ele veio pessoalmente trazendo a revelação de Deus que está escrita antes da fundação do mundo. A supremacia de Cristo deve transformar a nossa visão do mundo, meus amados. As nossas prioridades, os nossos valores
precisam ser mudados. A supremacia de Cristo deve mudar, deve dar direção para nós. Eu duvido que vai acontecer, mas quando eu creio na supremacia de Deus, vai acontecer. É impossível que isso aconteça, mas por causa da supremacia de Cristo, vai acontecer. Não há mais dúvida no meu coração, não há mais dúvida no meu espírito, não há mais dúvida na minha mente. Agora eu levanto por fé, porque eu creio no Filho de Deus, aquele que é supremo, que está sobre todas as coisas. Não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Tudo é dele, tudo é de Jesus, tudo é dele. Todo o universo, conhecido e desconhecido, tudo está debaixo da mão poderosa de Jesus. Meus amados, um outro teólogo chamado Abraham Kuyper, ele falou algo muito interessante. Ele diz assim: não há 1 centímetro quadrado de todo o domínio, ele falou essas palavras, sobre o poderio de Cristo, absolutamente nem 1 centímetro dessa igreja, nem 1 centímetro desse bairro, nem 1 centímetro dessa cidade, desse estado, desse país, dessa nação, desse mundo, absolutamente nada que não pertença a Jesus. Quando os problemas vierem, quando os desafios vierem, lembre quem você serve. Ele é supremo, está sobre todas as coisas. Finalizando, meus amados, o último ponto para nossa edificação de fé, nós precisamos ver a urgência da fé em Cristo. Ter o conhecimento que Ele é supremo, que Ele está sobre todas as coisas, é uma coisa. Ter fé é outra coisa. E aqui João Batista, no versículo 36, ele diz algo interessante e maravilhoso para o nosso conhecimento e fé. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João Batista não era um teólogo. Ele não era um teólogo. Ele era um homem simples, de família humilde. Como que um homem simples, ele fala sobre isso? Como que ele sabia que a ira de Deus estava sobre os homens pecadores, se não fora pela revelação do Espírito Santo? E aqui ele está dizendo que toda a humanidade, todo o homem está debaixo da ira de Deus. Mas aquele que crê será salvo dessa ira. Salvo dessa ira. E a ira de Deus, quando ela vier contra os homens, os inimigos de Deus, contra os filhos desobedientes, quando a ira de Deus vier contra esse mundo, será catastrófica, será terrível. Jonathan Edwards, ele descreveu a ira de Deus como uma grande montanha que se lança contra uma teia de aranha. Esse é o poder da ira que virá contra os filhos da desobediência, descreveu Jonathan Edwards. João conclui o seu testemunho aqui, meus amados, com uma declaração solene e urgente para nós. Há apenas 2 caminhos, 2 para nós: fé em Cristo que leva à vida eterna, ou rejeição que mantém a pessoa sob a ira de Deus. Não tem outro caminho, porque a pessoa já está sob a ira de Deus. Agora,
se a fé alcançar, ela vai ser o quê? Livre da ira de Deus. E esse é o plano maravilhoso de Deus. Por isso que a palavra se tornou carne para vir ao mundo e declarar ao mundo que há esperança para eles. É por isso que o Cristo morreu na cruz. Ele foi o Cordeiro de Deus, para que o homem que crer nele possa ser livre da ira de Deus totalmente. E essa verdade, ela é fundamental, ela é consistente com o ensino do Novo Testamento, meus amados. Como Jesus mesmo declarou aqui em João, no capítulo 14, versículo 6. Pode abrir a tua Bíblia. Quem conhece esse versículo de cor? Todo crente deveria saber João 14, versículo 6 de cabeça. Não precisa nem abrir a Bíblia. Todo crente sabe que palavra é essa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Pedro também declarou lá em Atos, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre homens, pelo qual devamos ser salvos. Mais uma vez confirmando, meus amados, o Antigo Testamento, meus amados, ele apontava essa realidade. Ele apontava para essa realidade. Ele falava, os profetas falavam para essa realidade. Ele apontava dizendo: Ele é o caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas os homens não entendiam o que era. Não entendiam. Em Provérbios capítulo 8, versículo 35, 36, a sabedoria divina que em Cristo se fez carne declara, lá em Provérbios 8, 35, 36, porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor, mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. E meus amados, a importância desse testemunho nessa passagem é fundamental para a nossa fé, porque aqueles a quem a verdade ainda não foi revelada, é porque Deus não quis revelar. Não depende de mim, não depende de nós, e não depende de você, porque a verdade só é revelada pelo Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não revelar para o seu marido, para a sua filha, para o seu filho, para outra pessoa que está ali, não tem nada que eu possa fazer para que eles sejam salvos, mas orar e pedir misericórdia de Deus, para que Deus se revele a eles, porque se eles não encontrarem a verdade, eles já estão condenados. Pastor Sproul falou sobre esse versículo de João 3,36. Ele apresenta um dos contrastes mais agudos de todas a Escritura. O contraste mais agudo. De um lado está a vida eterna e do outro lado está a ira de Deus. De um lado está a fé e do outro lado está a desobediência. Não há espaço para neutralidade. Ou estamos em Cristo ou estamos sobre a ira de Deus. E se você está sob a ira de Deus e continua vindo para a igreja, você é um louco ou uma louca. Mas eu oro para que a verdade seja revelada. Meus amados, esse versículo não deve ser visto como uma ameaça. Não é uma ameaça aqui, mas como um alerta amoroso. É um alerta amoroso de Deus. Deus, em sua misericórdia, nos adverte sobre a consequência da rejeição do Filho. Ele nos adverte. Mas Deus, Ele nos adverte amorosamente, dizendo isso: se você não crer no Filho de Deus, você já está condenado. Outro autor, J. Packer,
ele observa o seguinte: o Deus que salva é o Deus que julga. Olha o contraste. O Deus que salva é o Deus que julga. E a sua ira contra o pecado é tão real contra o seu amor pelos pecadores. Olha que interessante, a cruz de Cristo, onde o amor e a justiça se encontram, é a evidência mais clara disso. A cruz de Cristo, meu amado, a cruz de Cristo, o amor e a justiça se encontram naquele ato tão terrível, tão terrível. A urgência dessa mensagem nos dias de hoje, meus amados, é algo imprescindível. Precisamos declarar. Ela deve nos mover tanto a crer em Cristo como a proclamar aos outros. Essa mensagem de João Batista aqui, meus amados, olhe agora para essa passagem com um olhar diferente de antes. Porque essa mensagem de João Batista mostra a supremacia de Cristo, e isso deve mover o nosso coração a proclamar a Cristo acima de tudo. Porque muita gente, crentes, olham para Jesus como um homem sábio, filósofo. Muitos, vocês nem acreditam, muitos olham para Jesus como um homem simples. Meus amados, nós como igreja precisamos proclamar essa verdade. Como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 10, versículo 14: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós somos os detentores da verdade. A nós foi revelada a verdade poderosa de Deus, o plano poderoso de Deus. Em nós está a verdade no nosso coração. Aqueles que estão lá, mortos nos seus pecados, eles não têm condições de dizer: ah, me ressuscita, Deus. Eles não têm condições de dizer: me salva, Deus. Mas a nós foi dada a incumbência de ir até eles e pregar o Evangelho. E se você não está fazendo isso, você precisa questionar o seu Evangelho. Eu vou mais fundo, você precisa questionar se você é verdadeiramente um filho de Deus. Porque o filho de Deus, ele não se contenta. Aquele que foi nascido de novo, ele não se contenta. Ele tem esse desejo ardente no seu coração de compartilhar a verdade, de compartilhar o Evangelho. Como João Batista aqui, ele tem esse desejo enorme de fazer Cristo glorificado, de fazer Cristo acima de todas as coisas. Aquele crente nascido de novo, ele fala o tempo todo para as pessoas quem é Jesus. Ele está o tempo todo incomodado, o tempo todo ele pede oportunidade para Deus. Qual foi a última vez que você orou pedindo uma oportunidade para pregar o Evangelho para Deus? Concluindo, meus amados, o testemunho de João Batista, ele nos desafia em 3 áreas fundamentais da nossa vida. Primeira é cultivar uma humildade genuína que coloca Cristo no centro. Não é o homem, não é o profeta, não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero. Cristo, ele é o centro absoluto de tudo. Segundo, reconhecer a supremacia absoluta de Cristo sobre todas as coisas. Por que você tem medo de fazer alguma coisa, se o mestre que você serve é supremo, acima de tudo? Não tema. Reconheça a supremacia de Cristo. E o terceiro, meus amados, é responder com fé urgente a mensagem do Evangelho. Se o Senhor está te chamando, se o Senhor te chamou para a salvação, para a vida eterna, se levante.
Haja com fé, uma fé urgente nele, que é o Cristo absoluto. Ele te chamou, meus amados, não é a sua idade. Eu sou um jovem, eu sou uma criança, eu não sei falar. Eu já sou um velho, já estou no final da vida. A gente viu hoje no Salmo, o salmista falando, a esperança para o velho, porque quem nos usa para dar frutos é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então se levante e proclame o Evangelho. Jonathan Edwards expressou algo muito interessante. Ele disse: a verdadeira religião em grande parte consiste em santas afeições, principalmente em um amor supremo de Deus, e uma complacência e alegria nele, em uma firme confiança nele, um santo temor reverencial a ele, em um desejo ardente pela glorificação do seu nome. Meus amados, quando nós entendemos essa santa reverência sobre Deus, a nossa atitude muda. E cada um de nós, meus amados, como João Batista, encontre a nossa maior alegria em ver Cristo exaltado. Que possamos dizer com sinceridade: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. E que aqueles que ainda não creram possam hoje mesmo responder ao chamado do Evangelho. Se você ainda não creu, se você ainda tem dúvida, você pode responder a esse chamado hoje, passando da morte para a vida, da ira para o amor, da fé no Filho de Deus. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Se essa mensagem te desafia, se essa mensagem vem de encontro a você, entregue agora ao Senhor. Ore ao Senhor nesse momento. João Batista, ele declara nessa passagem a supremacia do Senhor. Se você tem medo de pregar o Evangelho, é porque você ainda não crê na supremacia de Cristo. Mas diga para o Senhor hoje, peça perdão e peça ajuda. Diga: Senhor, eu creio na tua supremacia. Pai, o Senhor conhece o coração dos teus filhos. O Senhor sabe quem eles são, onde eles estão no Senhor. Eu oro para que, meu Deus, como João Batista, possamos ter essa revelação de quem Cristo verdadeiramente é, soberano, supremo sobre todas as coisas. Que, meu Pai, nós possamos, como João Batista, Deus, diminuir para que Jesus cresça na nossa vida, para que Ele seja exaltado na nossa vida, para que Ele seja exaltado sobre todas as coisas da nossa vida, Senhor. Como João Batista, Senhor, ele possa, Deus, levar, Pai, essa mensagem, possamos levar essa mensagem ao mundo, declarar que Ele veio do alto, que a palavra de Deus se tornou carne para anunciar entre nós o Evangelho, a verdadeira mensagem de Deus. Pai, Senhor, o Senhor falou, como Hebreus disse, falou tantas vezes por meio de profetas, mas Jesus veio como a palavra de Deus entre os homens e habitou entre nós e declarou essa verdade. Que essa verdade possa desafiar o nosso coração e possamos, Pai, levantar como uma igreja viva, uma igreja verdadeira, uma igreja, Senhor, redimida na Tua presença. Que esse jovem, que essa jovem, que essa criança, esse homem, essa mulher, Deus, se levante e diga: eu sou o João Batista dessa geração, eu serei o João Batista dessa geração, eu vou diminuir para que Jesus cresça, eu vou cair, eu vou diminuir, eu vou descer para que Ele se levante, que essa igreja se levante, Pai, que ela se levante nesse lugar, para que Cristo seja exaltado para a glória